Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Faz-me forte em ti, Senhor. Boa tarde, ouvinte da Rádio Resgate. Agora são exatamente 14 horas e 1 minutinho pelo horário de Brasília. Que Deus abençoe sua vida. Você que tá ligadinho aqui na nossa programação. E está começando agora o programa Verdade Verdadeira com o pastor Márcio Aranda e o convidado especial, Evangelista Lucas. Boa tarde, pastor. Boa tarde, evangelista. Boa tarde. Da rádio. Deus abençoe grandemente. Amém? Estamos aqui hoje com o evangelista Lucas. Vamos trazer a palavra. Amém, boa tarde, tudo bem com vocês? Nesse momento, o senhor vai passar o evangelista pensador, já posso entrar na palavra? Vamos começar hoje, gente. Peço que você reflita, abra o seu coração nesse dia, tá? Daqui a pouco nós vamos ter uma palavra. Primeiro vamos refletir no evangelista pensador. Amém. Tá? Uma mensagem bem, vamos dizer assim, como diz uma linguagem mais culta, ortodoxa, bem diferente, para a gente entender. Uma linguagem bem diferente, um tema bem diferente, mas de extrema importância a reflexão acerca dessa palavra, tá? Então eu peço que você preste atenção, reflita e deixe que Deus faça obra no seu coração. Amém? Daqui a pouco a gente volta aqui. Amém. A paz, amados. Aqui é o pensador, melhor, evangelista pensador. Amados, é o seguinte, é algo rápido, assunto rápido que as pessoas têm muito, principalmente crente, cara, principalmente os crentes. Os crentes estão com uma ideia agora de usar a Bíblia para justificar a glutonaria, né? Um dos piores pecados que é o amor ao estômago, né? A glutonaria foi o primeiro pecado da humanidade, né? Foi a abertura da glutonaria, né? Então, essa abertura para a glutonaria. Incredulidade é o pecado da humanidade, é o primeiro, né? Mas o que está por detrás da incredulidade é o alimento, né? O fruto. Diferente desses pastores que falam que é o sexo, né? Deixando feio o sexo, né? Até fala que tem que ser puro, né? Para Cristo, a igreja, né? Só que interessante que a representação de Cristo nesse assunto é a lua de mel, é o sexo. O sexo é bom, é uma representação espiritual, não é literal, gente. Trazendo para a humanidade que o sexo é bom. E que não foi o sexo o pecado de Eva, foi comer realmente fruto. Amém? Então, tanto que tem o fruto da árvore da vida. Semelhantemente, os dois têm fruto. Quer dizer que era o sexo. Era fazer sexo com Cristo. Que isso, gente? Então, esses caras, perdoa falar, é desfragmentado no cérebro, que Deus que me livre, tá entendendo? Então, é muito problemático, tem muito problema na mente, cara, é muito problemático. Mas tudo bem, desprovido de conhecimento total. Mas eu quero deixar bem claro algo. No Velho Testamento, Deus proibia a mistura né, de alimentos e você ia plantar uma árvore, você não podia plantar junto, ocupar o mesmo espaço. Tinha que ter um espaço, né, bem amplo para se plantar. Por quê? Para que elas não pudessem
cada um ia puxar os sais minerais e ia puxar pouco sal mineral, né? Ia dar uma deficiência nos sais minerais. Esse é o principal objetivo. Por que Deus proibia, né? E também Deus proibia a mutação, a junção de animais também. Porque não é mutação. É o que o pessoal faz hoje. Deixa o animal fraco. Digo isso para alimento, tá? Para comida, né? Para se alimentar do animal. E essas coisas é válida ainda, gente. Não foi tirada da Bíblia. Nós nos aliançamos a Cristo. O que foi tirado, Cristo tirou. O Novo Testamento fala o que foi tirado. Os rituais, matar o animal para a libertação do pecado. Cristo morreu, não precisa mais. E a outra coisa que foi mudada foi o casamento também, né? Que podia casar com várias mulheres, não pode mais. E a outra coisa que foi mudada, tudo Novo Testamento, né? Não preciso mostrar nada aqui, que não é esse assunto. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas é só ler a Bíblia, né? Hoje todo mundo tem domínio da Bíblia já praticamente, sabe disso. Então, e o que outra coisa foi mudado, o animal impuro. Por ele ser impuro, né? Ele era permitido entrar nele Não, os animais eram amaldiçoados. Os impuros, sobretudo, estavam totalmente amaldiçoados. Então, por eles estarem totalmente amaldiçoados, tinham acesso a demônios na vida, sobre esses animais. Não que hoje não possa acontecer, por um ritual, uma ordenança, pode acontecer. Pega um animal, né? Mas antes os demônios atuavam nos animais a hora que queriam, né? Então, e o porco, por exemplo. Aí, quando Cristo morreu na cruz, ele anulou esse poder sobre os animais que o demônio tem, de estar habitando o tempo todo neles, atuando, habitando assim, ele pode até habitar, entrar por um motivo ou outro, como eu disse, uma feitiçaria, uma bruxaria, uma palavra, mas no sentido de, quando o camarada comia um animal impuro, qualquer demônio que estivesse próximo podia fazer o que quisesse com a pessoa, através daquela comida. Então, por isso se tornava impuro, né? E além disso, ele tinha muita corozinho, não é? Verme, né? Então, ele tinha muito verme, e entre outros parasitas, né? Então, no Novo Testamento, quando nós oramos, esses parasitas morrem. E os parasitas espirituais não têm acesso, que são os demônios. Então, sobretudo, os demônios não podem usar aquele animal para usar como ponte para chegar no homem. Então, o ser humano ia comer qualquer animal impuro no Velho Testamento, o demônio podia entrar nele por possessão, porque o demônio tinha autoridade sobre aquele animal impuro. E isso foi quebrado, né? Deus deixou tudo puro no Novo Testamento. Então, mas, veja só, tem que ter oração, tá? Tem que orar. Por isso, a oração santifica. É uma lei espiritual. Não quer dizer que está impuro, eu vou lá e mato como sem orar. Eu tenho que orar. Pode ser usado ponte, pode ser usado ponte para alguns germes, etc. Mas o assunto é o seguinte. Lá no livro de Marcos 7 diz assim: depois de deixar a multidão, ao entrar em casa, os discípulos pediram explicação da parábola. Vocês não entenderam? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Todos os alimentos ficaram puros a partir de então. Então, é interessante isso. Agora, presta atenção, gente. Então, o povo de Deus hoje está usando muitos versículos para... como eu disse, qual que é o povo mais glutão do mundo? É o povo de Deus. Quem que mais morre de doenças afetadas pela comida? É os evangélicos. Está em primeiro. Quem que mais morreu na pandemia? Em primeiro lugar, os evangélicos. Está entendendo? Então, isso é provado, foi comprovado, tá? Então, por quê? Porque é o povo mais glutão. Eles largam a cachaça, largam a droga, o vício, mas muda para o açúcar. Muda para os produtos alimentícios. E se justificam na fé, né? Muitos seguidores de Reagan, muitos seguidores de forma totalmente errônea, né? Não, Reagan é um grande homem de Deus, mas as pessoas seguem de uma mentalidade totalmente errônea, né? Seguem a parte alimentícia, né? De alimentos e tudo mais, o povo evangélico, andando, sobretudo os pentecostais, neopentecostais, creem, acreditam que Deus pode curar, libertar,
aí eles podem comer tudo que é porcariada. E eles se justificam em versículos que são vários parecidos com esse. Mas presta atenção, gente. É um contexto da época, tá? Chama exegese. Então, declarou por todos os alimentos. Defina alimento para mim aos olhos de Deus. Primeiro, vamos lá no livro de Levítico, vamos estudar Levítico, Deuteronômio, e observar em números, observar o que Deus considera, por que ele considera, por que ele deixava as plantações, ele pede para deixar a terra descansar. Só tem uma explicação científica, gente. Para poder, na época, Deus revelava isso para o homem, né? Hoje não, hoje a própria ciência descobriu. Por que Deus pedia? Para a terra ter os sais minerais suficientes para produzir 100% dos alimentos. Hoje é tudo transgênico. Então, quando o alimento é transgênico, alguns vêm com um T. Quando é T, é quando ele vai para fora, tá? Quando o alimento vai para fora, aqui para dentro não precisa ter o T, não é obrigação na lei federal. Então, todo alimento convencional é transgênico. Só se estiver escrito orgânico, aí ele não é transgênico. Se ele não está escrito orgânico, ele é transgênico. O feijão é transgênico, o arroz é transgênico, tudo é transgênico, gente, no Brasil. Desde a década de 70 para cá começou a mudar tudo. Então, tem a carne orgânica, tem a fruta orgânica. Tudo que eu estou falando que é orgânico é alimento, aos olhos da Bíblia. Então, o que é alimento aos olhos da Bíblia? É alimento. Bolacha, água e sal, é produto alimentício. Tá? O bolo, o pão, produto alimentício. Ah, mas tinha pão na época. Tá bom, se você faz com o trigo espelta, por exemplo, que é R$50 o quilo, quando eu compro, né? Eu compro ele, eu sei que chega. Compra da Pizimão para minha família. Então, é caro. Mas o trigo espelta é o trigo vermelho, né? Chamado, conhecido. Então, realmente, é trigo espelta, se não me engano, né? Então, o trigo vermelho. Aí o que acontece? Esse trigo é um trigo original. Aí é um trigo que você faz, mesmo assim tem que acrescentar, porque eles tiram, né, para durar mais. Mesmo assim você vai ter que acrescentar farelo de trigo e vai ter que acrescentar germe de trigo nele, não torrado, mas o vivo, para fazer igual da época de Cristo. E aí a gente até tem um ensinamento aí que a gente ensina, né, no nosso grupo, pegar o trigo normal e acrescentar isso que melhora. Então, mas esse bolo, esse pão que vocês fazem, que essas farinhas, é tudo produto alimentício. Não entra na parte dos alimentos, gente. Amém? Não entra. Não entra nessa situação, tá bom? Mas mesmo na época, com o alimento, né? Mas aqui o contexto é outro. As pessoas estavam comendo, né? Eles estavam lá, a briga dos caras aqui é outra. Tá entendendo? Então, o pessoal estava discutindo o que torna o homem puro, o que é puro, tá entendendo? Então, sobre comer com a mão limpa, lavar a mão para comer, ou comer certos alimentos, essa era a discussão, a vida dos judeus, né? Então, Jesus Cristo explicou algo dentro do contexto aqui, ele está literalmente falando que todo alimento, mas na hora de comer corretamente, ele é puro, na hora de comer corretamente. Por quê? Comer constantemente, já Colossenses fala, Deus é o estômago, Colossenses, se não me engano. Então, em outras partes da Bíblia, glutonaria, comer de forma errada. Na época já existia o comer de forma errada. Então, se você come o alimento, todo alimento é puro, é questão de pureza aqui. Não é questão de como você vai usá-lo. Aí é outro pecado, outro fator. Então, aí comer de forma errada o alimento, na época de Cristo, já era glutonaria. Comer muito. Eu quero dizer, comer muito o alimento, já se tornava glutonaria. Então, a única coisa que o corpo humano consegue comer muito, não consegue comer muita carne. Ele trava, a carne sacia. A única coisa que pode comer muito, lógico, é o carboidrato. Não existe, porque o carboidrato libera insulina, e o corpo tem que entrar em armazenamento, tem que armazenar. Aí vai comendo. É que nem o urso quando vai engordar, vai ficar no inverno dormindo, ele come o quê? Ele come salmão. Não. Bastante salmão. Não. É tudo mentira, gente. Eu vejo nos filmes. Ele come as ovas do salmão porque está rica em carboidrato. Ele deixa lá inteiro o bicho. Ele não come. Quando ele sai da hibernação lá, aí ele vai comer o peixe por inteiro. Mas quando ele vai entrar, ele só come as ovas. Então, e fruta. Bastante fruta e bastante ova. Porque ele vai engordar.
Então, o carboidrato engorda. Então, Deus sabe que o carboidrato faz mal. Já na época fazia mal. E era chamado esse pecado glutonaria. Ou orgias, que as pessoas viviam fazendo festa, que nem os crentes faz hoje, pentecostal, não pentecostal, faz festa e come lança toda semana. Come bolo, come pão, come bolo, toma refrigerante e tudo. E se gaba ainda. Eu não uso droga, mas tomo refrigerante. Não tomo cachaça, mas tomo refrigerante. Refrigerante causa 10 vezes mais cirrose do que cachaça. Tá entendendo? E entre outras coisas. Então, aí o ser humano... refrigerante causa, perdoa, errei, tá? Ele causa 20 vezes mais, né? O suco causa 10 vezes. E o refrigerante está em 20 e pouco. A mais cirrose do que a cachaça. Então, o ser humano é muito idiota, perdoa falar. Tá? Muito idiota mesmo. Tem cometido muitos erros de interpretação de Bíblia. Então, o fator aqui não é, gente. Então, usar o carboidrato aqui, ou usar comida, comer. O fator do texto aqui é interpretar que você podia comer qualquer alimento que não era pecado. Amém? Só que hoje, esse texto não valeria para os tempos de hoje. Por quê? Porque hoje existe o produto alimentício. Produto alimentício não é alimento. O alimento não tinha como fazer produto alimentício na época. Tinha o que era proibido. Tinha como você podia fazer na época. O que chegava perto era misturar a semente no mesmo pote para plantar 2 árvores junto, onde a elas ficavam as frutas deformadas, na época, a pesquisa da época, né? Até Salomão descobriu isso, né? Então as frutas ficavam deformadas, uma da outra. Tá entendendo? Os estudos de Salomão, tá na Bíblia. Mas por que Deus proibia? Salomão já entendeu. Elas ficavam deformadas porque faltava fósforo nela. Porque uma sugava da outra. Então ela ficava não só fósforo. Ele não sabia esse nome, lógico. Faltava outros sais minerais que iria prejudicar o ser humano. Então a preocupação final é com o ser humano. A preocupação que é com Cristo já era outra coisa. As pessoas se preocuparem o que comer e deixar de comer alimentos. Deus declarou todos os alimentos puro. O que era alimento na época. Ele declarou tudo puro. E depois ele acrescentou as carnes de porco. Carne de animais impuros. Deus acrescentou depois ainda outros como alimento. O que podia ser como alimento. Então, você tem que entender isso. Então, o que acontece? As pessoas não entendem essas coisas. Elas não param para entender. Então, Deus declarou todos os alimentos puros da época. Todos. E aqui ele já coloca os porcos. Aqui já está colocado porque as pessoas também comiam porcos na época. Alguns, outros comiam, outros não comiam, não importa. Então, ele deixou claro que todos os alimentos são puros. Podiam comer. Não tinha impureza mais nele. Amém? Então, agora, alimento, gente. Definição do alimento da Bíblia. Volta para Deuteronômio, volta para Levítico, volta para todos. Você vai ver o que é alimento puro e impuro. Números também, o que é puro e impuro. Então, tinha um impuro lá que se tornou puro, que é o porco, por exemplo. Amém? Ele se tornou puro, pode comer. Mas o que qualifica ser alimento? O que qualifica ser alimento? Só alimento que Deus deixou claro aqui, tá? Então, o que não é alimento, presta atenção, não é qualificado nesse versículo, gente. Nesse miojo que você come, a batata, aquela frita no óleo de soja que você come, tá entendendo? Então, essas coisas, bolacha, bolo, esses pães que você compra na padaria, né? Essas coisas, tudo isso daí é produto alimentício. O que está no mercado empacotado lá, fechado, que dura um mês na tua casa, produto alimentício. A margarina, produto alimentício. O óleo de soja, produto alimentício. Então, você tem que entender essas coisas, gente. Por quê? Porque senão você vai ficar ignorante que nem esses crentes. E vai começar a praticar, então, o pecado de glutonaria, ou pior, né? O pecado de glutonaria é comer até fazer mal ao corpo. Esse é outro pecado pior ainda. Comer alimentos que te fazem mal. Tá entendendo? Fazem mal. Destrói o teu corpo, que Deus te deu para você servir a Deus, né? Tornar ele puro, santificado, né? Que é o pecado da carne. O pecado da carne, um dos pecados da carne, sobretudo, é a glutonaria, é comer errado. É outra explicação, né?
que o evangelista pensador vai dar para vocês depois. Então, existe pecado da carne, pecado do espírito e pecado da alma. São 3 classes de pecado. Então, a parte de comida, comer de forma errada, que é exageradamente, ou na época era comer só exageradamente, né? E hoje é comer, sobretudo, produto alimentício. É um pecado você ficar escravo disso. Tá entendendo? O melhor, por exemplo, o melhor alimento é o ovo. Então não adianta a pessoa falar, mas eu não tenho condição. Tem sim. Deus te dá condição. Amém? Se o cara estiver tão lá embaixo, a igreja dá cesta básica com um produto alimentício. Não, a igreja te dá com o melhor. Algumas coisas é produto alimentício. A gente explica como modificá-lo. Como o arroz que chega lá que você compra na cesta básica, produto alimentício. Mas a gente passa para você todo o ensinamento do que acrescentar nele, né? Que é o farelo de arroz em pó, né? Te dá todo o ensinamento, a condição disso daí, de você acrescentar o farelo de arroz, por exemplo, que vai tornar, e entre outros farelos, que vai tornar ele o quê? Um arroz de 50 anos atrás, que vira um alimento, não é mais produto alimentício. O feijão da vovó. O feijão não tem mais ferro hoje, a gente te dá todo o ensinamento, como fazer, tem até um vídeo que a gente criou, para te fazer o feijão da vovó chamado, que é o feijão de 50 anos atrás. Então, não virá mais ser mais produto alimentício. Então, o produto alimentício faz muito mal para o corpo. Vai te deixar casado sempre, primeiramente. No finalzinho, ele vai te levar para o câncer ou para a mulher do capeta, a diabetes. Uma ou outra. Ele vai destruir você e criando outras doenças, a doença autoimune, né? Entre outras coisas. Então, é importante você entender que o produto alimentício é para deixar a geração doente. Propósito do diabo na mente humana. Não é para ajudar o ser humano. É para deixar o ser humano doente. Está entendendo? É para deixar o ser humano doente. Então, vocês têm que tomar cuidado. Amém? Como interpreta a Bíblia? Então, a Bíblia fala que todos os alimentos são puros. Que podia se comer da época. Está entendendo? É puro. Tudo. Porém, e como até comer? Porém, hoje não. Hoje não entra esse versículo, não é qualificado dessa forma. Não entra dessa forma. Está entendendo? Ele não pode ser qualificado dessa forma. O entendimento dele, sim. Que o que contamina o homem, ele está falando aqui, o contexto aqui realmente é o que sai do coração do homem, as palavras, né, que saem. É um sentido figurado aqui, né, mas é literal ao mesmo tempo. Só que literalmente não funciona hoje. Funciona também. Todo alimento é puro. Não existe mais. Adventista fala, não pode comer carne de porco. Pode sim comer carne de porco. Tá? Todo alimento é puro. Porém, então ele válida ainda hoje. Porém, o produto alimentício não qualifica, porque ele não é alimento aos olhos de Deus. É como você falasse para Deus, a cocaína é alimento, e santificasse ela para usar. Tá entendendo? Eu vou santificar a cocaína para eu usar. Entre outras coisas, pegar um veneno, santificar para eu usar. Se eu for obrigado a tomar a cocaína, usar a cocaína, tomar um veneno, aí é outra questão. Amém? Aí é outra questão. É outro tipo de pensamento e ideia. Tá bom? Então, eu deixo esse entendimento aí para vocês compreenderem, entenderem, amém? Um pouco mais dele. Meditar, né? Nesse versículo, está lá no livro de Mateus, que é Marcos 7, você tem que ler todo ele, Marcos 7, 19 que eu li, porque não entra no coração, mas no estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Todos os alimentos. Diga comigo, gente, alimento, definição de alimento, diga aí, definição de alimento, o que é? Então, aí você vai ver, são as propriedades, vitaminas que carrega com ele sais minerais, que faz com que o ser humano venha viver. O que é produto alimentício? Fraco, totalmente fraco, debilitado nos sais minerais. Você pega uma maçã, né? Tá lá fósforo, potássio e hidrogênio, né? Se eu não me engano é isso. Fósforo, potássio e hidrogênio, Tá entendendo? Então, a maçã. Aí é um problema, né? Então, é um problema muito grave. Por quê? Porque a maçã ela tem 20 a 30 sais minerais, a verdadeira. E nós encontramos aí só mal 3 sais minerais. E todo produto, até você quando vai comprar, você tem uma horta, né? Fala, é orgânica, é transgênica a tua horta.
Aí eles te dão o adubo, que tem só hidrogênio, perdoa, o hidrogênio, gente, foi mal, errei, nitrogênio. Nitrogênio, potássio, né, e fósforo, só os 3 eles te dão. A minha é transgênica, te dão isso daí. A orgânica, o adubo é mais caro, né? Então, e assim a nossa, o pasto de vaca usa só isso daí, só os 3 sais minerais aí. Tudo que você vai ver é assim praticamente hoje. Só a função desses 3 tipos de sais minerais. Tá entendendo? Que é feito a nossa alimentação. Então, a base. E não é assim. A gente precisa de 60, no mínimo 14 sais minerais, aliás. No mínimo 14 sais minerais que vai criar, vai guiar nossa saúde. Amém? Então, por favor, corra dos alimentos transgênicos o máximo possível, coma menos, diminua, vai mudando, vai orando a Deus, pedindo orientação, seguindo a orientação da igreja que ensina isso, tá bom? Um abraço para vocês, um abraço mesmo, Deus abençoe. E sai da gula, gente. A gula, muito crente vai chegar, não vai para o céu, porque era glutão. Foi o mesmo pecado que Eva caiu, você toda a vida seguiu, crente. Deus vai falar para você. Você era um glutão, não conseguia ficar sem comer. Não conseguia jejuar, não conseguia ficar sem comer e comia só porcariada ainda. Dominado pelo suco, dominado por tudo. E o reverendo Márcio explicou, ensinou ainda. Mesmo assim você dizia, é bobeira, eu vou orar e Deus abençoar. Morreu de diabetes e tá aí. Tá entendendo? Nunca se arrependeu. Ou morreu de subitão, né? Tá lá, leva um tiro na cabeça, o avião cai, acontece um desastre, nem vê a morte, né? Aí é mais fácil ir pro inferno ainda, né? Porque quando a morte chega e avisa, oh, Deus perdoa, até Deus com misericórdia vai lá e perdoa. Mas quando não avisa, já era, mano, já era. E você morreu pelo estômago. Que triste, hein? E o Deus teu foi estômago, foi Jesus. A prova disso é que você não consegue jejuar. Você não consegue ficar sem comer. É a maior prova que você idolatra o teu estômago. Tá entendendo? Um abraço. Então, é isso, gente, né? Eu creio que se você ouviu essa mensagem agora e estiver comendo um pacote de bolachinha recheada, você já vai jogar ela fora agora. Mas brincadeira à parte, é um assunto extremamente sério mesmo. Se você observar, pensar e orar a respeito, você vai ver que é um assunto seríssimo, tá? Muitos propósitos de Deus terminaram antes do tempo, simplesmente por não observar a boa alimentação, tá bom? Então pense nisso. Deus tem um propósito para sua vida e você tem que fazer a obra de Jesus aqui na terra, tá?